Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje nós vamos discutir uma das doutrinas mais difíceis e mais debatidas de todos os tempos da era cristã, a doutrina da Trindade. É reconhecidamente muito difícil compreender, para não dizer impossível, né? Compreender o que é exatamente a Trindade nos moldes que os trinitarianos defendem. Explicações vêm se acumulando ao longo do tempo. Boa parte delas movidas por boa intenção, mas taxadas de heréticas pelos teólogos de plantão. Eu mesmo já me debrucei sobre a questão várias vezes e acabei concluindo que não tenho capacidade intelectual para compreender como que Deus pode ser um só e subsistir ao mesmo tempo em três pessoas, e essas três pessoas não são papel que chama-se de teoria modalista, propõe, e por aí vai. Bom, vez por outra, nós recebemos aqui no site do programa a solicitação para pormos em debate a doutrina da Trindade. Nós sabemos que existem cristãos que são trinitários e cristãos que são unicistas, isto é, que entendem que Deus é um só e não se divide em três pessoas e tal. Pois é, hoje é um desses dias. Nós iremos fazer essa discussão a propósito de uma sugestão que invocou o texto lá de Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo se despede dos presbíteros em Éfeso, se não me engano, e ele faz referência ao Espírito Santo, né, que havia constituído aqueles irmãos como bispos, né, para pastorearem a igreja de Deus que ele comprou com o seu sangue. No mesmo versículo aparece a pessoa do Espírito Santo, aparece a pessoa do Pai Deus e aparece o sangue, que não pode ser nem do Pai nem do Espírito Santo, né? Então, uma única coisa só, no mesmo versículo. E para a pessoa que propôs o debate, esse versículo poderia mostrar de forma clara que os unicistas têm razão, né? Deus é um só que tem três modos de aparecer, ou três apelidos, ou três formas de se manifestar, enfim. Eu não sei, eu não entendo nem o unicismo, nem o trinitarismo suficientemente para falar deles. Por isso, vou me calar e você vai ouvir quem entende do assunto e tirar suas próprias conclusões. Está no ar o Vejam Só. Olá, com alegria estamos começando mais essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, e você deve participar do programa votando na enquete que está postada em nosso endereço eletrônico na internet, vejamsó.com.br. Assim você se qualifica para o presente da Agrade, que daqui a pouquinho eu mostro para você. Conosco hoje estão o pastor Gabriel de Oliveira Porto, doutor em Teologia Sistemática, mestre em Escatologia e professor do Seminário Teológico Batista. E ele que é ministro da Igreja Batista Boas Novas, escritor e palestrante. Paz e graça, pastor Gabriel, tudo bem com o senhor? Paz e graça, pastor Heber, tudo bem? Graças a Deus. Mais uma vez é um prazer estar aqui para debater assuntos e dessa vez, acho que no meu entendimento, é o assunto mais relevante de todos que eu já debati aqui no Vejam Só. Ele pode ser complicado, agora ser relevante eu não sei, até aí vai lá. Onde fica a Igreja Batista Boas Novas? Fica na Rua Marechal Malete, número 611, Parque da Vila Prudente, São Paulo, pertinho do metrô Vila Prudente. Maravilha, obrigado pela presença do irmão. Eu que agradeço. Do outro lado nós recebemos o pastor Wagner Teruel, ele é pastor do Espaço Pentecostal na cidade de Mogi das Cruzes e diretor do Instituto Teológico Chamar, né? Mestre em psicoteologia e doutor em filosofia da religião e mestre em ciências da religião. Seja muito bem-vindo, paz e graça. Paz e graça, pastor Heber, também o pastor Gabriel. É uma bênção estar aqui no seu programa. Espero que juntos possamos crescer na graça e no conhecimento
é um tema maravilhoso. É um tema muito bom e eu acredito que haverão outros, como já tenho visto, tenho assistido também, e que vai servir de grande bênção para o nosso elevo. Muito obrigado pela presença do irmão. Onde é que fica o Espaço Pentecostal? Eu sei que é lá em Mogi, mas que lugar? O Espaço Pentecostal está localizado ali na Avenida Bento do Sacramento, 680, na Vila Lavínia, bem ao centro de Mogi das Cruzes mesmo. Muito obrigado pela presença do Obrigado, irmão. eu me sinto honrado de estar aqui contigo. Vamos assistir a matéria que o nosso querido Zeca preparou e a gente já volta com a opinião desses eruditos no Vejam Só. Hoje iremos entrar em uma discussão que permanece dentro da igreja desde o primeiro século. Sustentam essas doutrinas. Para o programa de hoje, temos um versículo lá no livro de Atos, capítulo 20, versículo 28, que para muitos estudiosos dá muita força para o argumento unicista e logo seria contrário à ideia de trindade. Bom, vamos com calma. Vamos responder todas essas e muitas outras questões sobre o tema. Mas para começar, tentaremos explicar em rápidas palavras qual é a ideia dessas duas doutrinas. Primeiro, vamos falar sobre a doutrina da Trindade. Com certeza, a maioria das igrejas evangélicas defendem essa posição. A igreja, através dos séculos, sempre ensinou que dentro da unidade e da essência do único Deus, existem três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E estes três compartilham da mesma natureza e atributos. Então, com efeito, estes três são o único Deus. Quando Tertuliano, escritor cristão, criou a expressão trinitas, o que significa trindade, ele não estava criando essa doutrina, pois para os teólogos que defendem essa posição, esta é uma doutrina claramente bíblica, presente desde o Pentateuco até o Novo Testamento. Como um contraponto nesse argumento, surge a doutrina unicista, segundo seus defensores, baseada e fundamentada em duas verdades bíblicas: que há somente um Deus e que Jesus é Deus. Dessas duas verdades, os unicistas deduzem que Jesus Cristo é Deus, no sentido de ser a única pessoa da divindade. A essência da doutrina unicista é a centralização no nome de Jesus. Os unicistas não aceitam a pluralidade de pessoas na unidade divina. Qualquer referência à ideia de trindade, eles interpretam como sendo várias manifestações de Deus ou de Jesus. No texto bíblico em questão, temos uma dificuldade. Vamos ler. Abra aí sua Bíblia em Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. A pergunta é: qual o significado da tradução literal com seu próprio sangue? O contexto do texto menciona o Espírito Santo e Deus, a quem a palavra sangue não se aplica. Logo, os unicistas reforçam a sua tese. Por outro lado, dizer que seu próprio é uma variante de seu amado ou seu único é uma forma usada para resolver a problemática. E você, já está preparado para debater o tema? Então tome o seu lugar no sofá, pois o Vejam Só de hoje já está no ar. Vamos começar então ouvindo os nossos irmãos, começando pelo pastor Wagner Teruel. E que o senhor tem um livro aí, o senhor quer apresentar, é isso? Inclusive trouxe um para você de presente, está ali na Contra Fatos no Argumentos. É uma série de livros, na verdade, vão sair 10 volumes, que trata sobre a unicidade. Esse primeiro volume fala sobre o nome de Deus, sobre o batismo, que é uma outra parte do que o movimento Nós Unicistas cremos, no batismo nas águas em nome do Senhor Jesus, e também sobre
o início, né, sobre de onde começou a fé unicista e também a fé trinitária, segundo o nosso ponto de vista. O segundo volume fala sobre o batismo, o terceiro sobre o nome de Deus. É uma pequena enciclopédia e nós estamos trazendo aqui hoje para mostrar para você. Muito obrigado, meu irmão. Eu queria pedir, então, para o senhor, na sua primeira fala... Pois não. Responder a pergunta tema de hoje, né? Atos 20, 28 dá força para o argumento unicista. Como é que o senhor vê isso? Claro, Atos 20, 28, sem dúvida nenhuma, dá força para o argumento unicista. Nós começamos pelo primeiro fato gramatical. Você tem ali, cuidem, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, vírgula. Para que constituiu? Para apacentar a igreja de Deus, vírgula, que ele comprou com o próprio sangue. Ou seja, o texto, para qualquer um dos nossos telespectadores, irmãos que estão nos assistindo, pode compreender bem que o português é muito claro, dizendo que o Espírito Santo haveria comprado a igreja com o próprio sangue. Ora, Espírito não tem sangue. Como isso teria possibilidade de fazer? O Senhor Jesus Cristo, ele falou um pouco antes da sua morte: o Espírito da verdade que está com vocês, referindo-se a ele mesmo, habitará em vocês. Jesus, segundo nós cremos, é o mesmo Espírito Santo, não uma segunda ou uma terceira pessoa, a mesma pessoa. Então, a força está validada aí, ok? Muito obrigado, pastor. Você é professor, né? Um pouquinho. Já vi tudo. Um pouquinho. O debate vai ser bom, porque o pastor Gabriel também é professor, então a gente vai ter esse aspecto pedagógico que é tão importante e que às vezes falta nos nossos debates. Eu sempre digo para os nossos debatedores que nem todo telespectador é teólogo. É verdade. A maioria não é. Eu, por exemplo, não sou. Enfim, pastor Gabriel de Oliveira Porto é doutor em teologia sistemática e também autor de livros. Aliás, o senhor trouxe um sobre a Trindade. Esse aqui é o mais antigo, né? Que já existia antes, o Manual Prático de Escatologia, o pessoal já conhece. E agora, o mês passado, eu lancei esse aqui, Entenda a Trindade, né? Que é justamente para explicar de uma... É isso. Justamente para explicar de uma forma simples, prática, indo direto ao ponto e totalmente embasada em textos bíblicos simples e a respeito prática dessa doutrina. O mais simples possível, né? Tá bom. Não é um assunto fácil, mas procurar não usar de academicismos, isso. Né? Perfeito. Então, acabou de sair, né? O senhor lançou lá na igreja. Foi na minha igreja mês passado. Foi um culto bem abençoado lá, né? Sim, com certeza. Bem, eu não pude estar, mas eu ouvi comentários a respeito. Muito bem. Pastor Gabriel, deixa os livros lá que as câmeras vão mostrando, enquanto o senhor vai falar como o senhor responde à pergunta tema de hoje. Atos 20, 28 dá força para o argumento unicista? Esse texto é contrário à doutrina da Trindade? No meu entendimento, pastor Heber, o que esse texto faz não é nada além de enfatizar a divindade de Cristo. Nada além disso. Porque, primeiro, eu não entendo aqui que quando se fale de quem derramou seu sangue, seja uma referência ao Espírito. Porque, primeiro se fala... eu vou até ler o texto de novo, para ficar com mais clareza. 20, 28. Cuidem vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus. Então não está falando do Pai, está falando de Deus, que ele, Deus, comprou com seu próprio sangue. Então aqui eu vejo que a pessoa de Cristo está sendo enfatizada em sua divindade. Então esse texto não faz nada além de mostrar a divindade de Cristo. E por que eu chego a essa conclusão? O mesmo apóstolo Paulo, que estava falando aqui, embora tenha sido registrado por Lucas, mas quem falou foi Paulo, olha o que ele nos diz aqui em Filipenses 2, versos 5 em diante. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por essa razão, Deus o exaltou. Não é que ele exaltou a si mesmo, Deus o exaltou. A mais alta posição, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus
Pai, não para a glória dele mesmo. Então, aqui é um dos textos em que o próprio Paulo enfatiza claramente essa distinção entre o Pai e o Filho. Nós vemos até no próprio livro de Atos essa distinção também. Atos 7, versos 55 e 56, a respeito da morte de Estevão, diz assim: Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Não fala do trono nem nada. Então, ele está vendo o Pai e está vendo o Filho em pé ao lado do trono. Só uma perguntinha, pastor. Nesses dois textos que o irmão mencionou, fica muito clara a distinção, mas eu queria que o irmão explicasse melhor a distinção em Atos 20 e 28, né? Para aí a gente fazer o contraponto com ele. Da mesma forma que lá em João 1, diz o quê? No princípio era o verbo estava com Deus e era Deus. Então, ao mesmo tempo, ele reforça a divindade de Cristo, mas o coloca como uma pessoa distinta do Pai. Ali em Atos, Paulo fez questão de enfatizar a divindade de Cristo. Nada além disso. Como é que ele faz a distinção do Pai para o Filho em Atos 20 e 28? Nesse ponto ele não faz, porque o objetivo não é esse. O objetivo é reforçar a divindade de Cristo. Ok. Então, o pastor Wagner Teruel, hoje representa, ele não tem procuração de ninguém. Ele está falando em nome dele, da igreja dele e tal. Assim como o pastor Wagner, o pastor Gabriel também. Pastor Wagner, logo de saída, uma pergunta, uma curiosidade que eu tenho. O movimento unicista ou o unicismo é uniforme? Todos os unicistas creem da mesma maneira? Boa pergunta. Não, nem todos creem. Eu só gostaria, se me permite, fazer uma interpelação com referência ao termo unicismo. Unicismo, na verdade, é uma DST. Na verdade, é uma doença sexualmente transmissível. Credo! É verdade. Então, se me permitem, eu gostaria que nós fôssemos tratados, pode ser unicista, monoteísta, não tem problema, mas unicismo, na verdade, é uma DST. Os nossos amigos telespectadores podem pesquisar no Google aí, vão encontrar isso. Lamentavelmente, tem essa... Tem uma doença chamada unicismo? Tem uma doença sexualmente Eu não sabia disso. Infelizmente. Voltando à sua pergunta, tem muitas igrejas unicistas diferentes em todos os aspectos. Existem igrejas unicistas que eu já estive presente, graças ao bom Deus eu tenho entrada, livre acesso em todas elas, ou nas grandes maiorias, mas existem igrejas unicistas que você não pode subir na plataforma de sapato. Você precisa tirar o sapato, porque supostamente é terra santa. Ok? Existem igrejas unicistas que seguem a mesma linha de pensamentos radicais. Existem liberais, o senhor acabou de citar o Voz da Verdade, ela é uma dessas linhas liberais, eles, né, são muito meus amigos, o Carlos e o Zé, são um pouco mais liberais. Existem outras igrejas que são extremamente tradicionais, aonde se não participa da determinada placa da igreja deles, um outro unicista também não pode estar lá. Então, assim como dentro do movimento trinitário, ou triteísta também chamado, existe uma grande expansão, uma grande quantidade de movimentos. No movimento unicisitário também é igual, da igual forma. Ok? Muito bem. Como é que o senhor responde às colocações do pastor Gabriel? Pois é, eu agradeço ele, na verdade, com a resposta dele, se faz desnecessária a minha presença aqui, porque realmente o texto fala da divindade de Jesus Cristo, ponto. É exatamente isso, em nenhum momento o texto afirma triteísmo ou movimento trinitário, ele está falando que Jesus é Deus. A divergência que existe é que nós cremos que esse Jesus que é Deus, nós cremos que ele mesmo, através, lamentavelmente, de uma exposição um pouco pobre que se apresentou com a respeito do modalismo, mas nós cremos nele como modos ou manifestações. Então aproveita, pastor, e explica para nós o que é exatamente o modalismo, para depois o pastor Gabriel comentar. O modalismo, particularmente, eu não gosto muito do termo, mas ele é o que é taxado à igreja, que apresenta o Shema, desde Deuteronômio 6,4, ouve, pois, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, apresenta ele como único, exclusivo Deus, indivisível, mas que se manifestou como Deus, Pai, na criação,
como Filho na redenção e como Espírito Santo na consolação, o Paracletos, né? Ele não deixou, eu até tive a oportunidade de assistir o vídeo do pastor Gabriel, do lançamento do livro dele. Até ele foi me presentear com um livro de escatologia. Eu falei, não, me dá o da Trindade, porque Claro. eu até pedi para ele dessa forma. Eu tive a oportunidade de ver, e uma das afirmações que o pastor Gabriel faz no seu vídeo é que, então, se é modal, ou seja, se o Senhor, ele estava manifesto aqui, o céu estaria vazio. Ora, nós não podemos esquecer que um dos atributos de Deus, para ser Deus, ele tem que ser onipresente. Os céus é meu trono e a terra é estrado dos meus pés, diz as Sagradas Escrituras. Então, como Deus, na criação, criou todas as coisas. Também vi no vídeo do nosso pastor que está aqui, eu vi também a apresentação da ideia de Elohim, o que eu explico no meu livro sobre isso, o sufixo rim, que daria plural. Ora, no nosso próprio português, a palavra Deus, ela termina com o plural. O sufixo de Deus em português também é plural. E quantos deuses nós apresentamos em Gênesis 1, ok? Então, Deus na criação, como Criador, Pai. Filho na redenção, a obra vicária de Cristo, ao morrer no Calvário, resgatando o homem. E hoje atuando no Paracletos. Muito Okay? obrigado. De nada. Muito obrigado. Pastor e professor Teruel. Vamos ouvir agora o pastor e professor Gabriel, né? O irmão, obviamente, não entende que o modalismo, ou seja lá que nome tenha, eu também não sei direito, seja ortodoxo, não é isso? Ele foi considerado heresia, ou não? Sim. Os trinitarianos... Historicamente, na história da igreja, ele foi classificado como heresia. E o irmão vê, isso vê o modalismo como uma boa explicação da Trindade? Não pelo motivo dele cair em contradições com diversos textos. Mas já que o pastor Heber tocou na questão histórica, eu gostaria até de informar um pouco os irmãos que estão nos assistindo, porque um mito que existe muito comum é de dizer que a crença trinitária surgiu no século IV com Constantino e está associada ao catolicismo romano, né? Então aqui eu peguei uma lista só de alguns teólogos da antiguidade que já criam na Trindade. Então, por exemplo, no século I, Inácio de Antioquia, foi discípulo direto do apóstolo João, escreveu textos que se encaixam com a ideia trinitária. Também Clemente de Roma, do século I, Policarpo, transição do século I para o II, também discípulo de João, também defendeu a Trindade. Justino Mártir, todos esses que eu vou falar são do século II. Justino Mártir, Tassiano, Teófilo de Antioquia, Irineu de Leão, Clemente de Alexandria, Hipólito de Roma, Atenágoras de Atena. Eu até coloquei uma citação aqui de Atenágoras, olha o que ele disse. Reconhecemos um Deus e um Filho que é o seu Logos, e não a mesma pessoa, e um Espírito Santo, unidos em essência, o Pai, o Filho e o Espírito. Tertuliano, também no século II, até que cunhou esse termo Trindade, olha o que ele diz. Todos os três, Pai, Filho e Espírito Santo, provêm de um, pela unidade procedente da substância, da mesma substância. Mas o mistério da dispensação ainda deve ser guardado, que distribui a unidade em uma trindade. Então, essa palavra no século II já surgiu, não tem nada a ver com Constantino. Colocando na devida ordem as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três, porém um. Não em condição, mas em grau. Não na substância, mas na forma. Não no poder, mas no aspecto. E não obstante, de uma só substância, uma só condição e um só poder. E essa ideia de Atos 20 e 28, olha o perigo. Se nós afirmarmos que é uma única pessoa divina, Pai, Filho e Espírito Santo, que morreu lá na cruz, nós teríamos de dizer que o Pai morreu na cruz. E isso foi um ensinamento classificado como heresia pela história cristã, desenvolvido no final do século II por um homem chamado Praxias. A quem Tertuliano escreveu um documento chamado Contra Praxias. E nesse documento ele diz a seguinte citação. Praxias serviu ao diabo em Roma de dois modos, expulsando a profecia, ou seja, a revelação bíblica, e introduzindo a heresia, expulsando ao Espírito Santo e crucificando ao Pai. E depois, no século III, já no século II, Praxias foi condenado por heresia. E no século III se levantou um homem chamado Sabélio, que deu continuidade aos ensinamentos dele
E em 268, no Sínodo de Antioquia, todos os bispos cristãos, os pastores da época, se reuniram, analisaram a questão e condenaram os ensinamentos de Sabélio e Práxias como heresia, reafirmando a doutrina trinitária que já estava em desenvolvimento, tendo ali pelo menos o seu início com Tertuliano. Então perceba que décadas antes de Constantino nascer, a crença majoritária do cristianismo já era a crença trinitária e o unicismo já tinha sido condenado como heresia. Desculpe, nós temos que tomar um cuidado, principalmente quando nós falamos de teologia, da exacerbação na palavra. A crença majoritária seria um exagero, que sempre nós tivemos trinitários, sempre teve. O próprio Satanás, quando foi tentar Cristo, ele usou da crença trinitária falando, se você é o filho de Deus, lança-te daqui. Me cite um teólogo da antiguidade que foi unicista. Bom, esses que você tratou aí, tirando textos isolados deles, alguns deles foram discípulos de João. João, eu acredito que você deve considerar ele como um teólogo e ele é bem antigo. Sim, foi quem mais falou sobre a Trindade. Exatamente. E nos textos dele, ao afirmar a Trindade, ele sempre termina deixando claro quem é a pessoa única do Senhor Jesus. Não, então, de forma nenhuma. Dá um exemplo, então, pastor. Nesse caso, por exemplo, de teólogos antigos? Não. O do uso que João faz. João, ele utiliza o texto de João 14,6, quando o Senhor Jesus Cristo fala, ele mesmo, ele reescreve o texto. João, ele participa, né? Ele participa de João capítulo 16, quando o Senhor Jesus está tratando de falar de que o Senhor não deixaria o povo órfão, mostrando que ele é o Pai. João está participando de todo esse assunto teologal. João participa do batismo do Senhor Jesus. João participa da afirmação de Atos 2,38 do batismo. Todas essas afirmações são João lógicas. Participa do batismo? João foi chamado depois que Jesus já tinha sido batizado, querido. irmão? Não, querido. Em hipótese alguma. Imagina. Jesus chamou os primeiros apóstolos depois de batizado. Mateus capítulo 4, querido, por gentileza. Não vamos fazer trocadilho de texto. Então, peraí. Não podemos fazer trocadilho de texto. Vou voltar um pouquinho à questão. Enquanto isso, você consulta lá a Bíblia. Não façamos trocadilho de texto, porque aí nós perdemos Mas eu tenho uma coisa que o senhor falou que acho que não encaixou. Em João 14,6, Jesus diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por mim. Onde é que o senhor viu identidade de pai e filho aí? Bom, primeiro quando ele fala vem. Quando ele fala vem. Nos textos, maioria dos trinitários utilizam o término vai ao Pai. E não fala vem ao Pai, como diz o original. Negativo. A maioria dos trinitários utilizam isso. Trinitários utilizam vem sem problema nenhum. Não, muitos deles utilizam. Muitos deles, na maioria, quando se utiliza, é para isso. Quando ele fala, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Porque ele é o caminho. E logo o próprio Filipe, ele continua dizendo assim, há tanto tempo estou com mostra-nos o Pai, nos basta. Aí tudo bem. E é a continuação do texto. Certo. Porque um texto sem contexto, ele vira um pretexto. E a continuação do texto, mostra-nos o Pai, há quanto tempo estou convosco? Como é que a gente responde a isso, pastor Gabriel? Quando Jesus fala assim, quem vê ao Pai vê a mim, quem vê, né, quem enxerga o Pai, quem vê a mim, vê o Pai, né? O problema maior, pastor Heber, é que o unicismo acaba sendo uma teologia de partes da Bíblia. Porque existem vários textos que enfatizam a unidade de Deus, enfatizam a divindade de Cristo, mas existem outras dezenas de textos que retratam Pai e Filho como pessoas distintas, ambos divinos, ambos eternos, participantes da criação, e o unicismo ignora esses outros textos, larga de lado como se não existissem, ou tenta dar uma interpretação fora de contexto, e se foca só nos textos que ajudam a doutrina deles. Já a doutrina trinitária é a única que concilia todos os textos, porque ela pega os textos, não nega a unidade de Deus em essência, utiliza esses textos que afirmam a unidade de Deus e também dá uma explicação coerente para os textos que mostram Pai, Filho e Espírito como pessoas distintas. Então, mas nesse caso aí, de João 14... Está somente enfatizando a divindade de Cristo, porque eu preciso primeiro explicar o que é a doutrina trinitária. Porque muita gente fala por aí e não sabe direito o que é, né? Então, a ideia da doutrina trinitária é o seguinte, eu vou tentar fugir do academicismo e trazer para o termo mais simplista possível. Vamos pensar que Deus é constituído de alguma essência, de alguma substância. Em outras palavras, ele é feito de alguma coisa. Essa essência do qual Deus é constituído
lhe confere os atributos divinos, que a teologia sistemática normalmente divide como 12 atributos. 6 naturais, onisciência, onipresença, onipotência, unidade, eternidade, por aí vai. E os atributos morais, santidade, justiça, amor, etc. Então, a revelação que a Bíblia nos dá é que Pai tem esses 12 atributos. E ele só tem esses 2 atributos porque é constituído dessa essência divina. E as únicas 3 pessoas que a Bíblia revela que são constituídas dessa essência são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E a prova de que eles são constituídos dessa essência, isso eu coloquei nos capítulos, tem 3 capítulos específicos no livro que trata a divindade, os atributos divinos do Pai, depois a divindade do Filho, depois a divindade do Espírito Santo. Eu mostro textos onde revela cada um desses 12 atributos em cada uma das 3 pessoas. Então, a analogia que eu costumo utilizar para explicar isso, vamos pensar o elemento químico água. Em essência, o elemento químico é H2O. Então, imagine numa mesa um bloco de gelo, parcialmente derretido, ao redor dele vai ter aquela pocinha d'água, e no ar existe o vapor d'água. Se você analisar a aparência deles, o gelo é de um jeito, ele tem características próprias, definições próprias, uma aparência própria, é sólido. E a água líquida? Ela tem, como o nome já diz, é um líquido, ela tem outra característica, outras particularidades, outra aparência, mas em essência é exatamente a mesma coisa que o gelo. E o vapor d'água é invisível, preenche todo o espaço, tem outras características e forma diferente do gelo sólido e da água, mas em essência, em elemento químico, também é exatamente o mesmo H2O. Da mesma forma, Pai, Filho e Espírito Santo são um único Deus, porque eles são os únicos 3 que são feitos dessa essência e compartilham essa mesma essência divina. Mas, em subsistência, são 3 pessoas distintas. Como é que o senhor vê isso? É muito interessante, né? A ideia cada vez a gente aprende um pouquinho mais sobre a divisão. Eu acho muito interessante as pessoas, o pastor acabou de resolver o nosso problema de seca, né? Já que uma vez que a parte gasosa é o mesmo elemento que o líquido, então já no deserto podemos ir apenas com uma bolsa de ar e solucionamos o nosso problema de água. O deserto não tem vapor d'água, o ar é seco. Tudo bem, no Nordeste do nosso país, se você ficar satisfeito dessa forma, nós podemos, no Nordeste não é tão seco assim, nós podemos solucionar o nosso problema de seca, né? Mas dá mesmo, viu? É só extrair. Existem máquinas que extraem o vapor d'água da atmosfera. Querido, eu fui respeitoso com o senhor. Tem uma coisinha que é premissa de ética, né? Respeito. Deixa eu falar, depois o senhor fala. É bonito assim. Esse argumento que ele usou, pastor, eu aprendi que era o argumento dos modalistas. Pois é, por isso que eu falei que a gente vai aprendendo a cada... Mas qual que é a diferença, Heber? O modalista não aceita a ideia dos 3 coexistirem ao mesmo tempo. Tá. Já nessa ideia, você vê gelo, água e vapor, os 3 ao mesmo tempo, no mesmo ambiente. Igual no batismo de Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo, os 3 manifestos ao mesmo tempo. Vai lá, pastor. Bom, então, quanto à ideia dele, resolvemos um problema químico, um problema científico maravilhoso. De água, de seca, graças ao bom Deus. E o problema da Trindade? Como é que o problema da Trindade não se resolve dessa forma, porque não são com experiências, não são com testes químicos, e sim com a palavra de Deus. Né? A palavra do Senhor, ela não nos dá essa base de crença. Voltando para o texto de Atos, capítulo 20, versículo 28, o texto fala que o Espírito Santo resgatou a igreja com o próprio sangue. Nós precisamos compreender, uma vez que o nosso querido pastor interpelador, ele apresenta a ideia de uma divindade de Cristo, então eu perguntaria, seria então o Espírito Santo Cristo ou seria Cristo uma outra pessoa? Ora, se ali apresenta a divindade de Jesus Cristo, conforme ele mesmo diz, como é que seria esse caso então? Porque aí nós ficamos sem uma resposta. Nós ficamos sem uma ideia sobre o assunto. Se o texto fala e as vírgulas demonstram que o Deus que está detectado no texto, ele está apresentando simplesmente a funcionabilidade, e a primeira parte fala do Espírito Santo dizendo que ele resgata a igreja, e o nosso pastor apresentou a ideia de que esse Espírito Santo é a divindade de Cristo, representa, pois seria interessante notarmos aí. Eu não falei isso não. Vamos ver como os crentes comuns, eu não sei se algum professor ou um pastor foi entrevistado, a gente vai lá na Crentolândia e entrevista as pessoas. Vamos ver como é que elas responderam a pergunta. Vamos lá.
que o senhor explicasse, assim, nas suas palavras, o que o senhor entende pela doutrina da Trindade. Eu entendo da doutrina da Trindade 3 em 1. 3 em 1. Conhecido como Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 pessoas distintas, porém um único Deus. Olha, Pai, Filho e Espírito Santo, em todas as igrejas, em todos os lugares, não é segredo para ninguém. Que os três é um só. Muita religião fala que os 3 é cada um diferente, ou cada um age diferente. Mas se o Pai não enviar o Espírito, como que a gente trabalha? E se o Filho não salvasse, como que a gente estaria na Terra? Não tem explicação, é 3 em 1 e todo mundo tem que aceitar a doutrina deles. Que todos os 3, paz, amor e amizade, é os 3 juntos que trabalham nas nossas vidas. Eu aprendi assim, que o Espírito Santo, ele vem tanto os sinais evidenciados do batismo, o Espírito Santo, então o Pai, o Filho, o Espírito Santo, ele está dentro da pessoa. Não tem como humanamente separar o Pai do Filho e do Espírito Santo. Então é a unidade. A doutrina da Trindade é a geração Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, né? Os 3 se tornam em um só, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. São desde do começo, desde a fundação da Terra, né? A qual Deus, ele enviou seu Filho em forma de em carne para que sofresse por nós, sendo ele o próprio Deus, né? Jesus, ele é a Trindade, ele é o princípio, o meio e o fim. Bom, até onde eu tenho entendido, a doutrina da Trindade, a Bíblia fala sobre, né, Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo. Então fica difícil a gente não acreditar que exista, né, as 3 pessoas que a própria Bíblia diz e que ela nos mostra que onde eles são iguais em essência, né? Na essência eles são uma única pessoa. Então é nisso que eu creio, né? Que exista assim, creio, nossa fé é essa, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e que os 3 são em essência, né? Iguais. Eu verdadeiramente, assim, no meu ponto de vista é impossível a visão unicista, né? No meu ponto de vista é. Bom, pastor Wagner Teruel, vamos lá. No texto em tela, Atos, fala que o Espírito Santo constituiu aqueles presbíteros bispos para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu sangue. O irmão menciona que esse texto aponta para a morte de Cristo. E Cristo é Deus. Nesse ponto, todo mundo aqui concorda que Cristo é Deus e tal. Beleza. O problema é que o irmão vê nesse texto uma referência exclusiva ao Filho, só a Jesus, não é isso? O texto está falando de Jesus. Quando fala do Espírito Santo, ele é Jesus. Quando fala do Pai, é Jesus. E quando fala do sangue, é óbvio, é Jesus. É Exato, isso? exato. Então, eu queria que o irmão explicasse para nós, já que o irmão é bastante competente como pedagogo, a ideia, né, que o irmão Gabriel mencionou no início do programa sobre Deus morrer. Ok. Então, Deus morreu na cruz? Não, em hipótese alguma. É conhecido por todos os teólogos, independe de ser trinitário, unicista, dualista, que lamentavelmente nós conhecemos também algumas facções, alguns grupos que seguem essa linha, ou até mesmo politeístas, que existe um verbete natural, transitório entre todos os teólogos, que é chamado de hipostases. Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Nenhum judeu monoteísta estrito, e alguns deles devem estar nos assistindo, concordam com a ideia triteísta. Nenhum judeu vai concordar com a ideia triteísta, porque seria impossível Deus morrer. Deus não morre jamais. Quem morreu foi a pessoa, a carne humana de Jesus. Jesus, homem, morreu. Por isso foi necessário o Espírito sair. E aí é onde é uma força, como disse o pastor Gabriel, que eu concordo com ele, que alguns pastores pode ser que eles fujam de textos triteístas quando se apresentam, falam, não, mas aqui, e fogem. Mas não é o nosso caso. O texto, o Senhor Jesus fala, Pai, a ti entrego o meu espírito, supostamente seria, então, o Filho falando com o Pai, entregando o Espírito Santo Paracletos. Ora, é necessário nós compreendermos que esse Espírito que nós estamos tratando ali, nesse em particular, tinha que ser a vida
E a oração foi uma das tantas orações que o Senhor Jesus, como homem, fez. Então, portanto, esse espírito humano tinha que sair para que ele morresse. Mas Jesus, eu não entendi, Jesus entregou o espírito na mão de quem, então? A pessoa humana, a pessoa humana de pessoa Jesus, humana a pessoa humana de divina. exatamente, a pessoa humana de Jesus entrega para a divindade. Apóstolo Paulo ratifica isso quando ele diz que nele habitava ou habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nós estamos recebendo aqui o pastor Gabriel de Oliveira Porto. Entre outras coisas, ele é autor de um livro que acabou de ser lançado sobre a doutrina da Trindade. Se puder focalizar ali, ó. Não, deixa ali que é mais fácil. O câmera, focalizar o livro. Acabou de sair. Entenda a Trindade. Quem é daqui de São Paulo pode pegar na Conde de Sarzedas, Livraria El Shaddai, e de outros estados podem comprar pelo site Gospel Goods ou pelo Mercado Livre. Também está vendendo. Agora, se eu fosse você, não fazia nada disso. Eu entrava em contato com o autor, porque o contato dos dois autores está no site, né? vejamsó.com.br. Pedia o livro, fazia o pagamento e tal, e já vem o livro com uma dedicatória do autor e tal, porque é gostoso, né? Chega um pastor lá para te visitar, você fala, não, porque o meu grande amigo, o pastor Gabriel, inclusive, me dedicou essa obra e tal. Legal. O pessoal pede. Mas tá certo, eu gosto muito disso. Agora, pastor Gabriel, o pastor Wagner Teruel, que é o nosso unicista de plantão, fez várias ponderações fortes no bloco anterior. Como é que o senhor as ouviu? Então, nós como cristãos, o que vale para nós é o embasamento bíblico, né? E eu gostaria de citar aqui uma série de textos bíblicos que não se encaixam com o unicismo, são completamente contrários ao que o unicismo ensina. E é por esses textos e vários outros, que não dá tempo de falar todos aqui, que eu não creio no unicismo. Então, primeiro, como considerar pai e filho sendo a mesma pessoa à luz desses textos aqui? Hebreus 1, versos 1 a 3. Há muito tempo, Deus falou várias vezes e de várias maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Então Deus constituiu herdeiro de si mesmo, na visão unicista, né? Depois, mais à frente, Hebreus 9, 13 e 14. Ora, se sangue de bodes e touros espalhados sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que os tornam exteriormente impuros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, não a si mesmo, a Deus. E mais à frente, o verso 24, ele diz assim: pois Cristo não entrou em um santuário feito por homens, ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor, não diante de si mesmo. Hebreus 12, 2. Ele, Cristo, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. O próprio Jesus também fala isso. Lá em Mateus 10, 32 e 33, Jesus falando: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Então, confessar diante de si mesmo, negar diante de si mesmo? Impossível. O próprio Jesus de novo, Apocalipse 3:5. Ao vencedor, jamais apagarei seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai. Depois o verso 21 do mesmo capítulo, esse é interessante. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai em seu trono. Então, se tiver um trono só, temos duas opções: ou todo mundo senta um no colo do outro, ou é brincadeira de dança das cadeiras, para cada um pegar de uma vez. Como é que o irmão explica esse texto, então, pela visão trinitária? A palavra trono, no grego, tronos, ela não significa a cadeira, ela significa a posição de autoridade, de soberania. Um exemplo que eu dou que o pessoal viu muito bem, é bastante popular, o final daquele filme Nárnia. Se você vê os 4 irmãos no final, cada um sentado numa cadeira, mas todos ao mesmo tempo compartilhando um mesmo trono. É essa a ideia. Por isso que Jesus fala, os constituiu reis e sacerdotes, e fala dos 24 tronos e por aí vai. E prosseguindo, João eu já citei, João 3,16, versículo mais famoso da Bíblia. Porque Deus tanto amou o mundo que enviou o seu Filho, não a Ele mesmo.
enviou o seu Filho. E João 5, essa daqui é parafuso na cabeça de unicista. João 5, 22 e 23. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Pai também não honra o Filho que o enviou. Verso 36, eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir. Então, como dizer que são a mesma pessoa? Se o próprio Jesus fala, ó, o Pai a ninguém julga, ele delegou a função de julgar ao Filho. Como pode se os dois forem o mesmo? Vamos ver como é que o pastor Só mais dois textos para poder encerrar, por favor. O próprio João 14, do Espírito Santo, ele fala assim, eu, Jesus, pedirei ao Pai e ele lhe dará outro Consolador. Não o mesmo Consolador que vai vir de novo. E depois, mais à frente, em João 15, verso 26, ele diz assim, quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês, da parte do Pai. Mais uma vez, as três pessoas marcadas. E João 17, para encerrar, diz assim, Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Agora olha isso aqui. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Mais à frente, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Né? Então, como é que isso aqui é muito importante, por isso que eu falei que é o tema mais relevante de todos que eu vim debater aqui hoje. Porque ter a vida eterna consiste em conhecer o Pai e o Filho. Então, como o unicista tem uma visão distorcida de quem é o Pai e o Filho, há um sério risco de que por conta disso ele nem seja salvo. Ô louco, pastor? Infelizmente, é o que o texto diz. Bom. E João, na sua carta, o que ele vai dizer mais à frente? É anticristo e mentiroso todo aquele que nega o Pai e o Filho. Mais uma vez enfatizando isso. O pastor Teruel não está negando nada, tá? Está negando a existência dos dois, como indivíduos, como pessoas distintas. Está fundindo as mesmas pessoas. Ah, sim, como pessoas distintas, sim. Tá, ok. Vamos lá, pastor Teruel. Numa próxima, me permite dar um conselho, numa próximo debate, traga ele sozinho para debater, porque ele mesmo debate com ele mesmo. Né? Interessante essa postulação. Mas ele usou textos fortes. Pastor. Vamos olhar, aqui é lamento que nós não tenhamos, mas vamos só de João 3,16, que aliás está no meu livro, a chamada monogênese, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, irmãos queridos que estão nos assistindo, nós não precisamos de muita coisa para compreender que o unigênito no grego é monogênese, ou seja, único do gênero. Se é único do gênero e existe o Pai e existe o Filho, então é duogênero, não é monogênero. Então, é muito simples compreender. Nós somos homens, os que estamos aqui, nós não somos unigênitos. Nós não somos unigênitos porque o seu DNA difere um pouquinho do meu. Pode ser que dê alguma relevância, mas tem diferenças. Agora, único do gênero implica que aquele que se apresentou a Abraão, lá nos carvalhais de Mamre, e ele falou assim, conte as estrelas, tudo isso eu te dou de herança, tem que ser a mesma pessoa do Senhor Jesus Cristo, senão seria duogênero. Se nós olharmos o texto, aquele que falou com Manoá, por que perguntas o meu nome, visto que ele é maravilhoso, teve que ser o mesmo Senhor Jesus Cristo, único do gênero. Um texto simples, basilar. É Deus e homem ao mesmo tempo. Isso é a união hipostática que você mesmo isso é basilar, isso é simples. Eu precisava que o irmão abordasse, ainda que rapidamente, aquele texto em que o pastor Gabriel mencionou que o Pai a ninguém julga, mas o Filho recebeu o direito de julgar. E a gente sabe que o Filho não julgou quando veio. Sim. Ele julgará quando vier. Sim. E aí há uma clara distinção entre o Pai e o Filho. Como é que o senhor explica? É uma bênção muito grande esse texto, mesmo porque o nosso irmão é escatólogo. Então, ele sabe diferenciar literalismo de figuras retóricas. Isso é uma maravilha. Não é qualquer lugar que você vai poder ter um debate onde uma pessoa sabe o que está falando de literalismo e o que está falando de figuras retóricas. O texto é claro. O Pai a ninguém julga. A função do Pai foi criacionista. Ele criou todas as coisas. Ele não
julgou as coisas. O Filho, no momento da crucificação, apesar de que não era um julgamento literal, mas ele sim é um julgamento. Nós não podemos negar que a cruz é um julgamento. Aquele que crer será salvo. Então é uma forma figurada, retoricamente, e demonstra que é um julgamento. Agora, ao final de tudo, a vinda do Senhor, na vinda do Senhor Jesus, aí é um outro julgamento. Não entendi o que você falou. Só poderia sustentar essa ideia se o texto tivesse em tempo verbal passado. Como assim? Se ele está falando que na cruz julgou, isso aqui foi escrito depois da ressurreição, já teria sido julgado. Ele teria sido escrito em tempo verbal passado. Depois ele completou, falou que... Repete a sua última frase, pastor, me perdoe. A ideia de que Jesus virá para julgar. Ele virá para julgar. Quando ele vier colocar os pés sobre os montes, haverá o julgamento das nações ímpias. Mas aí ímpias. não é um papel distinto do Pai? Papel distinto, porque na criação ele criou. E o Filho veio para redimir. Quem não aceita... Jesus não criou? Jesus não participou da criação? Não foi criador junto com o Pai? O que está lá em Junto, João não. 1, Hebreus 1, Colossenses... Vamos explicar João 1 ou vamos seguir? Vamos lá. Vamos explicar João 1 ou continuo explicando o que eu estava falando? Pode explicar. Porque eu acho bem interessante como o irmão não me deixa falar e eu preciso tentar explicar também. Tá. Né? Se vamos explicar o texto, na criação não houve julgamento. Não, tá, ok. Ok? Completa a ideia do julgamento. O Pai não julga, porque criou. Já o Filho, quando esteve, supostamente pensando numa visão trinitária, óbvio, né? O Filho, quando esteve, é óbvio que houve julgamento. A cruz é um julgamento. De um lado ou de outro da cruz é um julgamento. A aceitação, que é um termo que nós não utilizamos na nossa congregação, mas a aceitação ou a negação de Cristo é um julgamento. Então, pastor, mas eu não entendi uma coisa, que foi a interpelação do pastor Gabriel. O Pai, ele não julga porque ele criou, mas o Filho criou também. Também criou. E ele vai julgar. Então, aí sai um problema muito sério, o pastor... Para o unicista. Irmão, não, é um problema muito sério, porque existe algumas divisões teologais que não acreditam na pré-existência do Filho. E aí vem o problema. Uau! Infelizmente o nosso tempo é muito curto. E existe um grupo, que eu particularmente não faço parte dele, que acabei de falar da monogênese agora. Ok? Acabei de falar da monogênese agora. Mas que acredita na não pré-existência do Filho como um coparticipante, porque aí seria ou um dualismo ou um trinitarianismo. Ok? Ok. Ok? Entendi. O sabelianismo é meio que isso, não é? Que Cristo mais foi ou criado. Por isso que nós não somos sabelianos, viu? Né? Por isso que nós não somos sabelianos. Alguns unicistas podem ser, mas na grande maioria não. Acaba ficando num meio termo. Porque o TJ vai dizer, Jesus foi o primeiro a ser criado e depois desse momento começou a ajudar Deus na criação, nas outras coisas, né? E só que acaba ficando no meio do caminho, indo em direção a essa ideia unicismo, quando nega a questão da filiação eterna. Porque fica meio embolado a coisa. Jesus existia, mas não existia, era filho, mas não era filho. Então, o que ele era, o que ele estava fazendo? Fica se ele todo não existia, embolado. Ele não era nada. Uai. Então, aí que tá. Esse é o problema do unicista. Mas João porque não fala que ele existia, nega a existência de Cristo desde a eternidade como criador de todas as coisas. Desculpa, pastor Gabriel. Não é o problema do unicista, de alguns unicistas. Por isso que eu perguntei se o unicismo era uniforme. Não é uniforme. Ele tem... Nós vamos colocar isso, porque eu não sei qual foi a vertente que o senhor estudou sobre a unicidade, mas não são todos pensei. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Seu amigo veio defender isso no programa Evangelho de João, anterior. capítulo 1, versículo 1, diz, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ok? Bom, português simples de novo. Né? No princípio era do verbo ser e estar. O verbo, o que é verbo? O verbo não é logos, não é palavra, não é argumentação, não é parlamento. O verbo estava com Deus. Haja luz, haja separação. O verbo estava com Deus. Não era algo que estava do lado de Deus. Em nenhum momento estava isso. E o verbo era o próprio Deus. A palavra é Deus. Deus é a palavra. O senhor... Versículo 14 diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra se fez carne e habitou entre nós. E a questão do Salmo 110, que mostra lá, assenta-te à minha direita até que eu faça dos seus inimigos estrados sobre os teus pés. No Antigo Testamento já mostra pai e filho juntos no céu, duas pessoas individuais. O próprio Jesus fala em Mateus 22 que esse texto é a respeito do Messias e do Pai. E o autor aos Hebreus no capítulo 1 vai confirmar isso de novo. Corrobora isso também.
eu só gostaria de saber, porque eu vi que você gosta de brincar, ser bem alegre, e eu vi você fazendo uma chacotazinha com o pastor Mauro sobre esse texto, que eu acho que ele não se explicou, ou não soube se explicar, ou... mas ele não está aqui para falar. Então eu gostaria de falar o texto e que, se ficar alguma dúvida, eu gostaria de tirar. A palavra direita, todos nós sabemos que significa poder, nunca significa lado. Nunca. Quando ele refutou... Eu não concordo com isso. A maioria das pessoas significa as duas coisas ao mesmo tempo. Na sua própria página, falando sobre isso, ele falou assim, não fala isso, que isso é poder. Ele mesmo falou na sua página, no seu Facebook. Ele disse que significa as duas coisas ao mesmo tempo. Tá, bom, mas eu não entendi. Deixa eu ir lá. A palavra direita significa poder. O senhor está aqui trabalhando, atuando, o senhor é a pessoa responsável desse projeto, mas o senhor tem alguns braços direitos aqui. Né? Mais esquerdos do que o dragão, mas tudo bem. Nesse caso, e é onde que eu gostaria de chegar, porque nós trazemos uma exacerbação tão proliferada que nós falamos que quando a pessoa é muito útil a nós, nós falamos, ele é o braço direito, o braço esquerdo, perna direita, perna esquerda, ele é tudo. Tá, então, mas como direito. é que isso se aplica a Cristo? O português, nós temos um problema de português que é a chamada lei de menor esforço. O nosso mestre em escatologia conhece muito bem a lei do menor esforço, que nas Bíblias antigas, se tiver alguma Bíblia, versão antiga, vai ver que o texto é trazido para destra, que supostamente destra e direita seria a mesma coisa. E não é? Um pouquinho mais atrás, uma Bíblia de 1843 que eu tenho, a palavra está escrita destra com X, não com S. Isso. Dextra. Eu tenho essa Bíblia. Você tem? Então correto. Dextra. Que vem do latim de dexter. Que o Senhor Jesus usou essa mesma direita, que o Senhor zombou do nosso amigo que esteve aqui, usou essa mesma direita, quando ele falou lá, toda dexter, toda direita me é dada nos céus e na terra, Mateus 28, 18. Como símbolo que seria de poder. todo o texto poder é grego, irmão, seria não é me latim, dado. não adianta querer puxar para outra língua. Mas nós temos a Vulgata Latina. Tá. Ué, que é tradução. O original, o Novo Testamento é grego. Você mistura uma coisa com a outra. Está fugindo um pouquinho do tema, deixa eu voltar aqui que nós estamos no último bloco, né? Pastor Gabriel, explica para nós o seguinte... quando o Senhor Jesus, depois o senhor vai ter que comentar isso. Tá bom. Ele faz uma promessa, aliás, uma das mais preciosas, não sei, acho que deve ter sido no Evangelho de João. Ele fala que uma das coisas que acontece com quem crê nele é que ele e o Pai irão fazer morada naquele que crê. Lembra desse versículo? Sim. Como é que o senhor entende esse texto? Como Pai, Filho e Espírito Santo são a mesma essência, compartilham a mesma essência divina da qual só eles três têm, a partir do momento que o Espírito Santo se faz presente, por tabela, se faz presente o Pai e o Filho, porque a essência é a mesma. Então, até no meu próprio entendimento, isso eu não estou respondendo por uma denominação, nem por uma doutrina majoritária, mas o meu entendimento pessoal a esse respeito. Deus exerce a sua onipresença por meio do Espírito Santo. E como Pai e Filho estão intimamente conectados ao Espírito, eles usufruem dessa onipresença que é atributo nativo, posso dizer assim, do Espírito. Como é que o senhor entende o mesmo texto? Eu gostaria da referência, não me lembro onde está escrito esse texto. Me perdoe, pastor Heber. Evangelho de João. Evangelho de... o que fala, não vos deixarei órfãos? Isso, não vos deixarei órfãos, virei outra vez. Não é nesse. Não? É quando Jesus fala me perdoe que eu... Aquele que crê em mim, fluirão rios de água viva, e eu e o Pai viremos e faremos nele morar. Deve ser João 6, por ali. Ok. Bom, eu vou ter que responder de uma maneira empírica, porque realmente eu não tenho o texto basilar. Me perdoe, realmente que eu não me lembro. Eu tenho um problema muito sério de gravura textual. Bom, mas olhando textos baseados no que o senhor acabou de ler, aquele que crê em mim, então nós estamos falando de crer. Primeiro passo, a fé. Aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão, e eu virei. O Senhor Jesus, que dizia para esses mesmos grupos de pessoas, segundo o texto que nós acabamos de subjetivar aqui. Eu virei, a pessoa humana do Senhor Jesus estava falando assim, eu não vou deixar vocês abandonados. Ok? Agora, é óbvio que um ser humano, dois corpos, não ocupam o mesmo espaço. E aí o Pai viria. O nosso irmão, ele trouxe a resposta de uma maneira muito clara. Né? Dizendo que como há uma coexistência, supostamente, não o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitaria na pessoa sem nenhuma dificuldade. Como eu creio que só há um, e ele é o mesmo Pai,
ele é o mesmo Filho e ele é o mesmo Espírito Santo, não há nenhuma dificuldade textual. Eu volto a lastimar, me perdoe a minha ignorância, por eu não ter o texto em mãos. Eu acho que é João 7,38, é isso, Vinícius? Então, esse é dos rios de água viva, mas fala que eu e o Pai faremos dele morada? Tem que ver essa parte aí. Hã? Tá. Pastor Heber, eu gostaria de comentar um argumento que eu vi muito ser usado, quando fala, por exemplo, as diversas vezes em que Jesus fala com o Pai, ora ao Pai, né? O argumento que acho que o irmão também deve usar é de que naquele momento a natureza humana estava conversando com a natureza divina. Ele falou isso aqui. Falei. Mas no meu entendimento esse argumento não se encaixa por alguns motivos. Primeiro, natureza não fala. Quem fala, quem conversa são pessoas, não naturezas. O que eu quero dizer com isso? Vamos pensar se natureza falasse, eu com a minha alma agora quero bater um papo com o meu espírito. Uma natureza bater papo com outra. Então na minha alma fala, ô espírito, você está aí, eu preciso falar com você. E aí o espírito ia ter que responder. Dizer que Jesus, sendo uma única pessoa, conversou a natureza divina com a natureza humana seria comparável ao que eu falei aqui, o que é absurdo. E olha o problema disso. Um dos momentos em que o Pai fala com Jesus em forma audível, que todo mundo ouve, não foi só no batismo, mas lá no Monte da Transfiguração em Mateus 17. E ali Jesus estava glorificado em forma divina. E aí como é que vai ser? Uma natureza divina falando com outra divina? Eu já tenho o texto, mas primeiro o senhor responde esse, depois eu ponho o texto. Bom, primeiro que realmente eu falei e eu volto a insistir sempre, né? Jesus, homem, falava com o Pai, supostamente de acordo com a visão triteísta. Quanto ao Monte da Transfiguração, nós precisamos levar em consideração o que foi que aconteceu naquele monte. O que foi que aconteceu naquele monte. Há um grupo de pessoas, telespectadores, assistindo a transfiguração e lá apresenta-se Jesus, que está ali, glorificado, conforme o irmão disse, ou melhor dizendo, não seria glorificado, seria transfigurado, mas enfim, está Moisés e está Elias. Traduzindo para aqueles telespectadores que estavam ali, que a lei e os profetas se cumprem em Jesus. E a conversa estava entre os três. Aonde entra o Pai nessa história? A conversa estava entre os três. No mesmo texto, se ouve a voz do Pai. Esse é o meu filho amado em quem me agrado. E todo mundo ouve. Querido amigo, pelo amor de Deus. Está no texto, irmão. Simples português. Eu perguntei, onde se ouve a conversa, diálogo, entre o pai e o filho? Você está falando uma coisa que você não está justificando. A fala única, exclusiva. Então vou te dar uma explicação melhor. Não, é só um minutinho, por gentileza. Pedro, em sua segunda carta, capítulo 1, ele se refere a esse texto. Deixa eu falar. Eu sei para onde você está querendo puxar. Não. Está querendo puxar que foi uma alegoria ou algo assim? Não, de maneira nenhuma. Deixa ele falar. Segunda Pedro, capítulo 1, Pedro diz assim: eu ouvi a voz vinda da suprema glória que disse, esse é meu filho amado em quem me agrada. E isso foi conversa. Então, isso foi literal. Pedro estava lá do lado, ouviu a voz vindo do céu falando do Pai, enquanto ele estava vendo Jesus conversando com Moisés e Elias. Amigo, é português. Conversa é isso que nós estamos tentando fazer, que o senhor não permite, que o senhor sempre interpela. Conversa é um diálogo de duas vias. Quando supostamente o Pai falou, não foi falando, ô filho, ele deu um brado dos céus. Então, o senhor precisa conhecer português primeiro, para depois falar sobre isso. Conversa é comunicação. Mas qual que é a diferença que eu não entendi, pastor? Monólogo e diálogo, pastor. Nenhuma, desculpa. Monólogo é uma coisa, falar sozinho. Foi o que o Senhor, Deus falou, o Pai falou. Este é meu filho amado, uma frase absoluta. A conversa estava vendo entre Moisés e Elias. Então, mas pastor... O brado não Jesus foi como fisicamente na terra e o Pai no céu falando. Duas pessoas distintas. Essa é a questão. Para quem lê o texto, fica claro. Jesus está ali na companhia de dois seres... Sim, que seria outra... De outro mundo. Outro assunto. Dois seres de outro mundo. E aí, Pedro faz o que não devia. E Deus o repreende. Sim, e acaba com a história. Mas aí no texto há uma distinção clara entre a pessoa Quantos minutos eu tenho? Para acabar o programa? Não, vocês estão de brincadeira. Eu tenho 2 minutos para acabar o programa. Que pena. Bom, vamos ter que pautar de novo. Já sei. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um debate pelo unicismo, trinitarismo. Como é que o senhor quer que fala? Unicista.
A visão unicista e a visão trinitária no episódio da Trindade. Pronto, a gente parte daí. Do Monte da Transfiguração. Do episódio da Trindade. O episódio do Monte da Transfiguração. É que agora eu fiquei sabendo que eu tenho 2 minutos para entregar o programa. Desculpa. Vamos lá. Perdão pela confusão. O pastor Gabriel de Oliveira Porto, esse meu irmão da Igreja Batista, lá Boas Novas, escritor e palestrante. Obrigado pela presença do irmão mais uma vez. O convite já está feito para voltar. O contato dele está no site vejamsó.com.br. E o pastor Wagner Teruel, que é da Igreja Espaço Pentecostal na cidade de Mogi das Cruzes. Muito obrigado. Também já está escalado para esse tema sobre o Monte da Transfiguração e a Trindade. E aí a gente aborda todas as outras questões que não foram abordadas aqui, tá bom? Vamos ver quem ganhou o brinde. Joseval Ribeiro, de Alagoinhas, na Bahia. Lembrando, irmãos, que os contatos estão no site vejamsó.com.br. Você pode endereçar perguntas, convites, e-mails para os 2 irmãos. Eles terão prazer em responder. A gente vai se ver no próximo Vejam Só.